Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. O tema que eu trago para hoje é um tema que é recorrente nas nossas vidas, tão importante, que é a justiça divina. Porque é comum nós nos questionarmos diariamente entre os familiares, amigos, o porquê das ocorrências infelizes, dos nossos sofrimentos, das contrariedades do dia a dia, que nos assolam diariamente, levando-nos a ter muitas pessoas a questionar até a bondade divina, ou o que é pior, a existência de Deus. Muitas pessoas questionam até a existência do próprio Criador. Esses dias tormentosos que a gente vive na Terra, de tantas lutas, de tantas incompreensões, de tanta violência desenfreada, onde a ilusão campeia para todos os lados, as criaturas vivem como um estado de torpor, só buscando os prazeres imediatistas, os prazeres efêmeros, esquecendo o que é mais transcendente, a essência da vida, a pureza da vida, e principalmente a finalidade da nossa estada aqui na Terra. É muito difícil compreender o sofrimento. Quem não tem um parente em grave enfermidade no hospital, padecendo de uma doença que assola, tirando dele a vitalidade, a força, a vontade. E da mesma forma, neste universo da enfermidade que ele sofre, sofrem também os pais, os filhos, os irmãos, todos em conjunto. Porque todo esse sofrimento, porque a miséria descampada, desenfreada, que leva famílias à penúria, a passar fome, a passar diversas enfermidades, um sistema de saúde às vezes precário, tendo que madrugar em frente de postos de saúde, com filhos sem falta de remédio, sem falta de resistência. Então, é difícil compreender a justiça divina. A gente fala tanto na bondade de Deus, nos seus atributos, de ser onipotente, onipresente, que Deus é todo amor e toda bondade. Mas, às vezes, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade de espírito ainda, carente de maturidade, nós às vezes questionamos infantilmente a divindade. Por que Deus permite isso? Algum tempo atrás, eu vi uma famosa apresentadora que visitava um hospital de crianças com câncer. E nessa entrevista, ela questionou a Deus. Como é que Deus permite que crianças inocentes sofram uma enfermidade tão pesada nessa idade? Com 5 anos de idade, com câncer. Só que aí surge a pergunta: quem tem 5 anos é o corpo ou é o espírito? Porque o espírito tem milhares
milhares de anos, o corpo tem 5 anos. Mas qual é a história, qual é a trajetória daquele espírito que está ali? Será que ele não é, entre tantos aqueles que tiram a vida por um gesto de infantilidade, de covardia, como a gente vê nos dias de hoje, que é tão comum o feminicídio, né? Companheiros que não aceitam, às vezes, a separação da mulher e simplesmente tiram a vida de uma forma banal. Será que ele não é um desses espíritos que cometeu uma atrocidade, um crime hediondo em outra existência, agora vem renascer e cumprir a sua expiação? Porque a expiação que nós falamos aqui é a pena de sentir o que o outro sentiu. É o dano que nós causamos que agora nós vivenciamos. Se tirou a vida, vou perder a vida. Se eu fui rude e cruel em outras existências, eu vou passar por situações de crueldade, de desprezo. Se eu empreguei mal a minha fortuna, usando ela para massacrar os mais inocentes, para humilhá-los, eu voltarei novamente, só que numa situação de penúria, experimentando quanto dói a dor da humilhação do semelhante. Essa é a justiça divina. A justiça dos homens, comparando com a justiça divina, ela é imperfeita, ela é mutável, ela é temporal, ela se modifica a cada instante, ela é cultural, ela muda de cada nação para nação, ela tem os aspectos culturais, ou seja, a justiça humana ela é imperfeita, ela só consegue, digamos, atenuar as consequências, afastando o criminoso, um assassino da sociedade, mas ela não consegue reparar o erro. Porque quem tira uma vida, quanto custa uma vida em valores pecuniários, em dinheiro? Não tem valor, não tem como mensurar a perda de uma vida. Então as leis humanas, elas fazem só um trabalho de contenção, de tirar o indivíduo de perto da sociedade, mas não tem a capacidade de reparar o erro. A justiça de Deus é perfeita, ela é temporal, ela é uma justiça que vale para todo o universo. O resultado dos nossos sofrimentos são as nossas imperfeições do Espírito. Está no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, o Código Penal da Vida Futura, que ali traça para nós, claro que ainda nós somos tão imperfeitos para conseguir compreender a justiça divina, porque ela é muito profunda. Nós, na nossa pequenez de espírito, ainda não temos o perfeito discernimento para entender a Deus e toda a sua justiça. Nós não temos. O máximo que o modificador Kardec, através do Espírito da Verdade, nos faz é dar um norte, que as nossas imperfeições da nossa alma é que gera sofrimentos. Não existe uma só imperfeição do nosso espírito que não cause consequências deploráveis e inevitáveis. Da mesma forma, não existe uma só boa qualidade que não seja fonte de felicidade. Assim, a soma das nossas penas é proporcional ao número de imperfeições. E que são essas imperfeições do espírito? O egoísmo, uma das chagas da humanidade.
a preguiça, o orgulho, a maledicência, a inveja, tem tantos quesitos, tantas qualidades negativas que eu dá para listar aqui. A omissão, a falta de bondade, a melancolia, são as imperfeições do espírito. E toda essa bagagem de imperfeição a gente traz de séculos e séculos, são os atavismos da alma. Então é difícil compreender a justiça divina, mas ela é perfeita, porque ela nos dá a oportunidade de reparar os nossos erros através do amor, através da caridade. Em virtude da lei do progresso, cada qual pode buscar o bem que lhe falta e se libertar daquilo que tem de mal. Sendo assim, o espírito futuro está aberto a todos, mesmo aqueles os espíritos mais perversos, porque já é um indício de elevação espiritual. Não existe uma só infração à lei divina que não tenha consequências. Assim como não existe o mais leve boa ação, o menor movimento da alma, uma palavra que seja perdida, tudo é levado em conta. Então, a soma das nossas penas é a soma das nossas imperfeições. É difícil compreender que todas essas misérias, todas essas decepções possam ter vindo de um passado tão remoto. Mas, se nós olharmos a gênese dos nossos povos antigos, olharmos a história, vai ver todo o barbarismo, toda a violência empregada nos tempos passados. Nós herdamos todos esses atavismos para nós. Está tudo no íntimo do nosso ser. Está no íntimo do nosso ser. Cabe a cada um de nós combater as nossas imperfeições através do autoconhecimento, buscando aquele bem que nos falta e libertando do que tem de mal na nossa personalidade. Joana de Ângeles, através da psicografia de Chico Xavier, nos dá uma luz para que nós possamos entender que a vida não é só todas essas misérias, todas essas decepções, todas essas dificuldades. Elas nos dão uma luz para nos entender que a vida é bela, que às vezes, se nós olharmos a paisagem à nossa volta, ela é encantadora. O céu, a luz, as estrelas, o cantar dos pássaros, o vento, os mesmos dias de chuva, existe beleza em toda parte. O que ocorre é que muitas vezes nós enxergamos os nossos olhos da melancolia e vemos só tristeza e depressão. Se nós olharmos uma paisagem, a paisagem é sempre a mesma. Com os olhos da alegria, até um poço de lama pode ser oportunidade de se criar um jardim. Então, tudo depende do nosso ponto de vista, do nosso estado íntimo de encarar a vida. Vivemos para amar, esse é o nosso objetivo. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Só que nós buscamos ser amados e nós só aceitamos ser amados, amar, se nós tivermos uma resposta, uma reciprocidade. Mas isso não é amor. O amor é como uma cor, ele exterioriza o perfume.
E mesmo aquelas pessoas que recebem a resposta, a reciprocidade do amor, muitas vezes elas se tornam caprichosas, porque acabam querendo sempre mais. Então, devemos aprender a amar, porque amar é o sentido da vida. E quando nós amamos com esse sentimento de desprendimento, sem pedir para nós uma reciprocidade, a vida dá resposta para nós. Porque isso que é o mais importante, nós amarmos. Existe uma frase do Espírito Joana de Ângeles que nos fala: o mal que nos fazem não é o que nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que eu faço ao meu semelhante, porque isso me torna um ser mau. Devido às nossos atavismos de outras vidas, das nossas imperfeições, nós esquecemos do essencial da vida, que é buscar em nós mesmos a oportunidade de mudarmos o nosso destino. Nós pensamos de forma orgulhosa, né? Então, nós não estamos preparados para enfrentar a vida de uma forma elevada, de uma forma que nós possamos ver acima das paixões terrenas. Hoje nós vemos momentos tormentosos em que o amor foi deixado de lado. Pensa-se só no ter, no poder, no desfrutar, se esquecendo das nossas responsabilidades perante a vida. Como nós vivemos numa sociedade cada vez mais voltada para a informação e para os avanços tecnológicos, nós acabamos vivendo momentos de sombras, onde nós esquecemos o que é essencial. Vivemos no mundo virtual e esquecemos do essencial, que é a vida material, que nos auxilia a pensar que devemos mudar totalmente a nossa trajetória. Então, devemos aprender a amar, porque amar é o sentido da vida. E quando nós amamos com esse sentimento de desprendimento, sem pedir para nós uma reciprocidade, a vida dá resposta para nós. Porque isso que é o mais importante, nós amarmos. Damos por encerrado a primeira parte do trabalho. E que assim seja.